Tup, tup. Yeah. Som. Fica na frente. Ah, Boa. boa. Sim. Uh. Som. Opa, boa noite, galera. Aqui a gente está no Mackenzie. Daqui a pouco a gente vai receber o Cairo Santos, que vai vir aqui dar uma entrevista para a gente, um bate-papo bem legal. Para quem não conhece o Cairo, ele é jogador de futebol americano, kicker, primeiro brasileiro a jogar um jogo da NFL. E daqui a pouco ele está chegando. Daqui a pouco a gente vai receber o Cairo e vai ser, cara, uma oportunidade única. A gente vai abrir para perguntas tanto aqui no auditório quanto para a galera que está em casa. E vai ser excelente, cara. Vamos aproveitar essa oportunidade, tirar dúvida, perguntar sobre a vida dele, como é que é lá, como é que foi lá. A gente está com uma sequência de perguntas aqui também, então o que vocês acharem que a gente não perguntou e achar interessante, solta pra gente. Para a galera do Face aí, escrevam as perguntas que a gente vai anotar e vai perguntar para ele as melhores. Então, deixem aí o comentário aí de vocês, que a nossa intenção realmente é trazer as melhores perguntas para ele. Como vocês podem ver, enquanto a gente espera o Cairo chegar, faltam mais ou menos uns 10 minutinhos aí para ele aparecer, a gente vai explicar um pouquinho sobre o time, né? Sobre o que é o Mackenzie Mohawks. O time nasceu há 3 anos atrás, a ideia de 3 alunos do Mackenzie. E, cara, a ideia foi realmente aproveitar essa onda que estava vindo de times de futebol americano que está crescendo, que cresce muito no Brasil, né? O Brasil é o terceiro país segundo país fora dos Estados Unidos que consome, né, o futebol americano. E o pessoal teve essa ideia de criar o time, de integrar realmente a galera, de inovar realmente no esporte, e o time cresceu. Saiu de 3 para 50 agora. Então, somos 50 atletas, com o suporte do Mackenzie. Aí. A gente tem participado de diversos campeonatos e, cara, oportunidade. A gente fala criar porque o Mackenzie, ele, do tamanho que é, já tinha muitos times já tinha time de rugby, vôlei, futebol, futsal, mas a gente não tinha ainda um time de futebol americano. E aí, com a vontade desses 3 alunos de diversos cursos, que sempre gostaram de futebol americano e alguns já jogavam, tiveram a ideia de criar o Mohawks. O nome Mohawks, inclusive, uma curiosidade, vem dos índios americanos, que o Mohawks foi a última tribo a desistir, a morrer. Então, são os últimos guerreiros americanos, realmente. A ideia realmente é passar essa ideia de guerreiro, né? Que a gente é um time guerreiro. A gente luta muito no time. A gente enfrenta equipes aí super bem preparadas, equipes, cara, de 60 atletas, 70 atletas, os caras, a sideline, né, que a gente chama, que é a parte ali da lateral do campo, para quem conhece o futebol americano. Vamos ter que fazer uma paralela traduzindo aqui também. Vamos ajustar a linguagem, o vocabulário. Sideline dos caras, quando a gente chega... É o banco de reservas, conhecido como... Famoso, né? Gigante. Então, assim, cara, a gente está enfrentando equipes aí que estão se desenvolvendo muito, né, o futebol, o esporte, né, o futebol americano. O Brasil, hoje em dia, já conta com diversas ligas de futebol americano, tanto profissional quanto amadoras. Já tem muitas modalidades, como, por exemplo, o flag, que é onde nós nos encaixamos, e também tem a modalidade de full pads, que cresce cada vez mais com times tanto nativos do futebol americano, quanto times que vêm de times de soccer, como o Corinthians, o Palmeiras. E o cenário nacional vem crescendo muito. Full pad, né, para quem também não conhece... É o capacete, é a ombreira. Então, assim, a gente classifica como full pad o time que utiliza, né, essas equipamentos. Vamos falar armadura, que a armadura é feio, né, mas equipamentos. Então, assim, cara, realmente o Mackenzie, como o Gabriel mesmo falou, tá nesse lance de esportes. A gente tem os campeonatos de universitários aí, o Mackenzie se destaca em quase todos. A gente conhece muito bem o Juca, somos alunos de publicidade. E, cara, o Juca, ele é praticamente dominado
pelo Mackenzie. O Mackenzie acho que tem, Juca tem dono, né? o Juca, o famoso Juca tem dono. E assim, cara, o Mackenzie realmente ele já tem esse lance do esporte no DNA dele. Ele dá todo o suporte, o apoio necessário para os alunos poderem se dedicar ao esporte e praticar o esporte junto com o pessoal, junto com o esporte que ama, né? E falar um pouco do Mackenzie também, o ser mackenzista, né? Nós somos, o Cairo e todo mundo que estuda no Mackenzie sabe o que é ser mackenzista. E essa união que permeia pelo Mackenzie, pelo campus, permeia no time. A gente é muito mais do que apenas um time, todo mundo corre por outro, treina pelo outro, e Verdade, assim, essa união que faz o time dar certo e que vai continuar dando e vai evoluindo. Que, por exemplo, eu mesmo estou no time já faz 2 anos. E, cara, acaba virando irmão, né? Chega uma hora que você olha para o seu parceiro ali no campo, somente no campo, né? A irmandade ele nasce no campo. Que é quando, cara, você está sofrendo, você está machucado, você está apanhando do outro time, tem um cara gigante no outro time, você está levando uns tapas dele, aí você olha para o seu amigo, ele, cara, te dá força, ele te dá aquele apoio. E é tudo que você precisa, né? Às vezes você tá perdendo o jogo, você só olha pro cara e fala, bora jogar. E aí, cara, é aí que nasce esses laços aí. E, cara, tudo isso é uma oportunidade que veio do Mackenzie, né? Isso a gente, cara, eu como aluno puxo essa sardinha aí porque realmente sou muito grato por isso. Não, com certeza. E também vale frisar que o Mackenzie dá uma visibilidade boa para todos nós, em todos os sentidos. Em qualquer lugar que a gente vai com a camisa do Mohawks, eles reconhecem. Apesar de ser um time novo e não tão conhecido, os outros times já nos odeiam. E isso para mim é medo, no mínimo, mas tudo bem. E a nossa intenção com o time realmente é continuar evoluindo e criar essa visibilidade e cada vez mais alcançar o profissionalismo, como já tem gente do time jogando em times profissionais, e continuar assim. Para quem está em casa, para o pessoal que também está aqui no auditório, o Cairo já chegou. Daqui a pouco ele vai entrar, que é uns 5 minutinhos mais ou menos. A gente vai começar a entrevista com ele. Então, o pessoal que está em casa, manda a pergunta. O pessoal que está aqui já prepara a pergunta já, que logo mais vamos abrir para a galera fazer as perguntinhas aí. Vão curtindo o post também, compartilhando aí, curtam a página do Mohawks. Pelo amor de Deus, pode curtir à vontade. Pede para o amigo curtir, pede para a família curtir, pede para o papagaio curtir também, se ele estiver conta no Virou youtuber agora. É isso mesmo. Se inscreva. Mais alguma coisa? Não, vamos esperar mais um pouquinho aqui. O Cairo já vai entrar. E... já falamos bastante sobre o Mackenzie. Falar um pouco mais sobre o cenário de futebol americano. Hoje aqui no Brasil a gente já tem 2 ligas principais. Uma está agora nas fases finais, onde a Lusa Lions já se classificou para a final. Boa sorte para a galera aí. A Lusa é um time bem tradicional também. Apesar da fase no futebol brasileiro, no futebol americano eles estão muito bem. E a outra começou agora, foi na primeira rodada, que é a BRFA. Também tem grandes times, como o Palmeiras, o Sada Cruzeiro também. E é isso, tá desenvolvendo também. Bom, vamos lá, gente. Vamos já se aprontar aí, que daqui a pouco vai começar. Espero que vocês curtam realmente essa presença do Cairo, que não é toda vez que o cara pode sair lá dos Estados Unidos. Kansas City. Daquela rotina de treino pouco insana. Pouco insana que o cara deve ter lá. E, cara, vai ser demais. Inclusive, lógico que ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem o camping dele, vai rolar. Então, o pessoal que tiver afim, dá uma olhada, e, cara, vai ser pesado. Vai ser pesado. O cara vai trazer conhecimentos profissionais da galera que ele treina, da forma que ele treina. Então, vamos aí, vamos prestar atenção vamos acessar o site, vamos dar uma olhada, porque vai ser legal, tem tudo para ser muito legal. E, enquanto isso, estamos só aguardando, né? Só aguardando, daqui a pouco ele está chegando aí, daqui a pouco ele está vindo. Falar um pouco mais sobre o Mackenzie, né? Histórias. Já? Já? Opa! Obrigadão aí pela presença de todos, tá? O time do Mackenzie aqui em peso. E não vou me alongar muito, não.
E obrigado pelos meninos, tá? De novo, mais um ano aí juntos. E pelo segundo ano consecutivo, vou chamar o Cairo aqui, né? Dispensa a apresentação. Aê. Vai fazer um... O Cairo vai fazer um bate-bola com os meninos. Esse ano a gente mudou um pouco o formato, né? Para não ficar aquela coisa engessada. Então, os meninos aqui vão comandar aqui o bate-bola. Se quiser sentar aqui, fique à vontade. Fica como o Caio preferir aí. Então, vamos ficar em pé, melhor. Só mais próximo. Então, o comando é de vocês aí. Bom, cara, eu acho que como nem todo mundo te conhece, apesar de, acredito que todo mundo que está vendo conhecer já o esporte, acho que seria legal você contar um pouco de como você foi parar nesse mundo, um brasileiro jogando futebol americano. Pois é, brasileiro, nasci aqui em Limeira, São Paulo, interior, né? Mudei para Brasília quando eu tinha uns 4 anos. Estudei no Mackenzie, lá em Brasília, até os 15 anos e jogava futebol. Aí eu tive... A maioria dos meus amigos já estavam fazendo intercâmbio para o Canadá, Europa, Estados Unidos, e eu, jogando futebol, pensei, acho que eu quero fazer um negócio desse, mas voltado para o futebol. Então, vi uma escola na Flórida que tinha um programa de futebol. Já jogava bem, já bagunçava ali. Na época, sim. Agora o chute está indo para cima. Né? Agora passa um pouco da força. Passa vergonha. Os caras me colocam no gol agora, na pelada. Né? Aí escolhi a Flórida pelo clima, né? Eu poderia jogar futebol o ano inteiro. Quando eu cheguei, aprendendo a cultura americana, lá é futebol americano, é a paixão número 1, que nem é o futebol pra gente. Aí os colegas, eu estava jogando futebol já, os colegas viram meu chute forte, falaram, pô, cara, vem ser kicker aqui pra gente. Aí eu, nada, o que é kicker primeiro? Não quero jogar esse esporte, meio não. que o goleiro de lá, ou Daí eu, não quero machucar pro futebol. E, não, o kicker só entra, chuta e não toca em ninguém. Aí eu falei, pô, parece legal, então vou lá. Não é bem assim, mas é... Aí foi na curiosidade mesmo e acabou, assim, galera, os técnicos... Acabou dando certo. Acabou dando certo, falaram que eu tinha potencial e eu meio que convenci meus pais, porque eu fui no meu segundo ano de high school, e tem 4 lá, né, então eu fiquei mais 2, me formei em high school e acabei ganhando uma bolsa, então, para mim foi meio que um investimento. Até isso eu queria perguntar, assim, essa questão do porquê kicker, né? Porque, assim, a galera que começa a conhecer o futebol americano tem sempre aquele apelo pro QB, né? Quarterback. Ele é o cara, nos filmes que a gente assiste, ele é o cara. Então, assim, até tive que perguntar isso. Pô, assim, mano, eu quero ser kicker porque, não quero machucar, que foi, acho que até foi esse motivo. Ou 2, é o que eu sei fazer, só sei chutar a bola, não sei lançar, não sei nada, não sei pegar a bola. Ou foi outro motivo? Foi só isso mesmo, assim, questão de vou preservar aqui minha... Foi mais... Eu não conhecia nada de futebol americano. Eu só queria jogar bola e, assim, acho que se eu soubesse mais de futebol americano e se alguém me convidasse para ser kicker, eu ia falar, não, eu quero ser o cara, né, o quarterback. Né? Ninguém quer ir jogar futebol e ser goleiro. Cara, se quiser, a gente aceita um quarterback no time aí. Então, a gente dá essa oportunidade. Já tira a camisa do menino ali. Já. Eu acho que eu vou parar minha carreira com um passe só. Que passe, inclusive, hein? É isso. Mas também esse tamanho, né? Eu não conseguia jogar. Apesar, eu joguei wide receiver na high school, meu último ano, porque eu queria fazer um touchdown. Aí eu joguei até consegui fazer. Boa, é isso aí. Aí foi legal, assim, que eu fiz o touchdown, depois chutei o ponto extra, depois chutei o kickoff. No time a gente tem um pouquinho disso também. O cara que faz isso faz um mico ali também, faz um miquinho ali. Só não lançou a bola para ele mesmo porque não dava. Não dá, mas foi isso, meio que a oportunidade apareceu, assim, eu fiz mais pela a posição do kicker, a semelhança assim, de um cobrador de falta ou de pênalti, que você entra, faz o gol e tipo, você consegue definir o placar assim, por causa de um chute. Então, é uma posição que, apesar de ser muito ingrata às vezes, porque só tem uma chance para fazer o nosso trabalho, a glória é um viciante, é uma emoção assim que você dá um chute no final do jogo
um chute de 50 tantas jardas, é um vício. Então, eu ia te perguntar isso, ia ser um pouquinho mais pra frente, mas eu ia te perguntar isso. Você é um cara que gosta de emoção, né? Porque eu já, quanto o Broncos, pra quem não tá sabendo, você deu um chute, cara, você acertou o poste, entrou, você matou metade da galera do coração. Então, assim, realmente, o kicker é uma posição, cara, eu imagino que você tem que ter um controle emocional, psicológico altíssimo, porque você praticamente, quer dizer, a maioria das vezes você entra para decidir, né? São 3 pontinhos que ali que, cara, podem decidir o jogo. Tem esse preparo psicológico? Como é que é esse preparo psicológico para a sua posição? Tem. O time me coloca nessas situações toda semana, na quinta-feira, que a gente treina quarta, quinta e sexta, preparação para o jogo no domingo. Então, quinta-feira é o dia de situações. Então, a gente treina bastante o que chama o 2-minute drill, que é quando o jogo está ali nos últimos 2 minutos, que eles simulam situações assim, a gente está perdendo de 2. Então, só um field goal já ganha. Então, eles tentam queimar mais chegar primeiro na minha distância do chute e depois queimar o relógio até o 0 para não dar tempo da equipe. Então, assim, no treino eu já sinto aquela... sentia mais no começo, assim, hoje em dia já parece mais rotina. Então, eu acho que isso, repetição nos treinos que é importante. Eu sempre digo assim que eu quero treinar como eu jogo no jogo, mas quando eu chego no jogo é como se fosse um treino. É tipo assim, eu já fiz várias vezes, só eu focar no meu trabalho. Então, eu acho importante você se colocar em situações, né, de alta pressão. O time coloca os jogadores atrás de mim, bem atrás de mim, ali falando no meu ouvido, gritando para simular a torcida no estádio, né? Você focar no chute. Então, muita pressão, assim, dá um batimento cardíaco sobe todo treino, mas treino é jogo, jogo é guerra, né? Exatamente. Agora você falou que você quis fazer uma posiçãozinha lá de wide, né, para fazer um TD antes de ir pro Kansas City. Aí eu lembrei de um lance seu já no Kansas, que você resolveu dar uma de QB também, né? Para quem não sabe, acho que foi o jogo contra o Raiders. E deu algum bololô ali no momento ali que, cara, a bola sobrou para você na sua mão, vários caras vindo em cima de você pegou a bola e jogou pro cara. Como é que foi isso, cara? Como é que foi? O que aconteceu ali? Foi pensado, não foi? Pelo vídeo não parece, né? Quem tá na internet, dá uma pesquisada e vê principalmente as reações do treinador. A reação do treinador, cara. As reações do treinador foram geniais, assim. O cara ficou boca aberta, assim, mas o que aconteceu, cara? O que rolou ali? Então, a gente tava ganhando o jogo, né, contra o Raiders, e tava já no fim do jogo, e teve um chute de 39 jardas que eles me colocaram lá, eu acertei o chute, só que teve uma falta do Travis Kelce, segurou a grade do capacete, então a gente perde 10 jardas, e teve que repetir o chute. Não valeu. Aí agora um chute de 49 jardas, no fim da temporada também, frio, estava chovendo. Aí eles decidiram não arriscar, porque manter a liderança, não vamos arriscar errar o chute, entregar a bola aqui no meio do campo praticamente. E aí a gente tem uma jogada que a gente treina que a gente finge que a gente alinha para o field goal, só que a bola, ao invés do snapper jogar para o holder, joga diretamente para mim e eu dou o punch, porque como eles acham que vai ser um field goal, não tem nenhum retornador lá atrás. Então, eu dou um punch fraco só por cima de todo mundo e deixo a bola morrer ali na linha de 10 jardas. Então, é uma jogada inteligente e jogando defesa, né? Só que aí, tá, nesse dia que a gente acertou o chute de 39 jardas, viu que foi falta, o técnico jogou a jogada, gritou a jogada para mim, eu mandei para um cara para avisar a linha toda. Aí foi aquela telefone sem fio, né? Um cara falou pro outro, que esqueceu de falar pro outro, que falou... No final era quase uma big play ali. Engraçado que essa jogada a gente chama de deuce, que é 2, né? Que é o nome deuce porque tipo, o kicker, antigamente, quando o nosso técnico criou essa jogada, ele usava o camisa 2, aí ele criou essa jogada, deuce. Futebol americano tem sempre disso, né? Você dá um nome nada a ver, que só para o jogador significa... Não, a gente também tem umas jogadas aqui, só faz sentido para a gente. Só faz sentido para a gente, que é importante, né? Chama a Xuxa aí. Aí tá, aí
eu falei deuce pro cara, ele falou pro outro. O snapper não ouviu, naquele momento de jogo, adrenalina. Também. Aí, quando chegou no Travis Kelce, que é o último da linha, né? Falaram para ele, deuce. Aí ele, o que é deuce? Todo dia a gente mostra jogada no telão, explica para ele o que ele tem que fazer, e o cara me fala, o que é deuce? Para quem joga futebol americano, sempre tem, né? Se a gente fala, cara, chama a jogada e o outro fala, oi? Como? Isso, pô, tá tirando. Aí o snapper não pegou a jogada e lançou pro holder achando que ia ser um field goal. Eu sabia, então eu tava esperando. Aí eu fiquei só olhando assim. E os como caras assim? Aí o holder também, eu avisei pra ele, ele esqueceu. Nossa. Porque ele pegou a bola e deixou ali, né? Aí olhou pra mim assim, aí falou, what are you doing? assim, pegando nele, assim, what are you... Eu lembro ele gritando, assim. Aí E um monte de gente vindo em cima ali. Aí eu peguei a bola, assim, quando eu olhei, e a gente sempre fala, tem uma situação dessa que dá caca, né? Pode dar ruim? O hold, eu não erro, deixa a bola cair, né? Um cara da esquerda abre. Então, ainda bem que ele abriu, então no que deu erro lá, ele jogou a bola para mim, eu vi ele abrindo assim na minha visão aqui, e joguei de qualquer jeito, assim, a bola foi... Do jeito que saiu. Não foi bonitinha, não. Porque eu vi o vídeo, eu vi que, assim, sua reação primeiro foi excelente. Que você ficou, tipo, e agora? E agora? Quase chutou o holder ali lá para o field E goal. agora, né? E eu vi a galera conseguindo quebrar a linha inteira, subindo em cima de você, nervoso. Falei, caramba. Aí você pega a bola e joga do jeito que vê a bola, você só jogou por cima, assim, cara. Isso... Aí o cara que abriu pegou e avançou 3 jardas. A gente não conseguiu a primeira descida, mas avançamos pelo menos 3 jardas, então eu ganhei uma estatística positiva. Mas aí o cara que pegou, tava muito frio, né? E a grama congela lá no nosso estádio, né? Grama natural mesmo. Uhum. Então, o cara que pegou a bola, ele correu, vieram 3, derrubaram ele no chão. Aí ficou assim, com a marca aqui da grama, né? Tipo, cortando. Cortou o braço dele. Aí ele veio, o que aconteceu? A gente explicou, aí ele falou pro holder assim, né? Você ficou com medo e jogou para ele. E você ficou com mais medo ainda e jogou para mim. E eu que me ferrei ali na grama. Aí, foi isso. A gente deu muita risada. Os times que a gente jogou depois daquele jogo deram risada. Nossa, a melhor jogada que eu já vi. Foi engraçado, mas ainda bem que deu certo. Podia ter sido melhor. E isso te deu o título de primeiro brasileiro com passe completo. Não, e o jogador com melhor porcentagem de passes certos da NFL também. NFL 100%. É isso aí, porque vale o número, né? Exatamente. Que vale as 3 jardas. Não, mas falando em número também, você falou que queria jogar uma de wide para fazer um TD. TD touchdown, gente, para quem não conhece. Mas 3 anos seguidos sendo o maior pontuador de Kansas, o cara quer ser wide ainda. Já não deu de fazer ponto ali. Hoje em dia, já consegui. E foi na high school que eu fiz um touchdown. Então, a galera do meu tamanho, assim, né, na época. Aí, na faculdade, eu vi os caras bem maiores. Na NFL, os caras... Uns postes. Quando eu cheguei, quando eu entrei no time, né, em 2014, tinha gente que achava que eu era filho do nosso holder. Você trouxe seu filho para... Porque ele é um dos mais velhos, o mais velho do nosso elenco. Sim. Então... O cara acha que seu filho cresceu, né? É o nosso kicker. Caraca, seu filho até que chuta bem. Nosso kicker. Nosso kicker. Fala baixo. Mas essa questão do físico realmente pesa muito, né? Porque o NFL é totalmente físico. A gente até queria te perguntar, isso é uma pergunta do pessoal do time, qual foi essa diferença, né, que você sentiu do college para o NFL? Porque a gente vê muitos quarterbacks que se dão muito bem a gente usa o exemplo de quarterback porque é o que a galera mais percebe, mas assim, a gente vê quarterbacks que eram muito bons no college, mas chega no NFL não consegue se adaptar porque a defesa do time os caras são muito mais rápidos, muito mais velozes, o jogo também é mais rápido. Então, assim, você sentiu alguma diferença? Qual que foi essa? Eu acho que essa é a maior diferença, que não só... A fisicalidade, acho que é natural. Sempre achei que, agora é um esporte profissional. A galera vai dar o sangue pela carreira deles, é a profissão deles, mas foi a velocidade.
diferença de velocidade do college para a NFL é incrível, assim, é uma coisa que parece que eles não são humanos, assim, realmente muita diferença. Inclusive agora que eu estou tão acostumado assim de ver a velocidade que até um quarterback pega a bola e dá os passos e lança, assim, ele tem que ser tão rápido, porque a linha de defesa está vindo para pegar ele, que a gente draftou um quarterback novo agora, o Patrick Mahomes, que tem um talento incrível, uma força no braço dele, só que ele está demorando para acostumar com essa velocidade. Assim, ele pega a bola e a diferença, você percebe assim, a velocidade que ele lança demora mais um pouco do que o Alex Smith, nossos outros quarterbacks, porque eles demoram para acostumar. Assim, você pegou a bola e já tem um cara vindo na sua fuça ali. Então, o tempo de reação tem que ser mais rápido. É um esporte incrível, assim, quando você aprende a admirar a técnica em cada posição. Assim, muita gente pensa, o kicker só tem um trabalho, você só tem o dia inteiro você chuta a bola lá. Como é que Mas aí eles tentam chutar a bola e ver tanto que é difícil. Você até falou numa entrevista, né, que você fez a conta e em 2 anos você ficou 10 minutos dentro de campo. A gente passa 6 meses aí, na temporada inteira, treinando, malhando, condicionamento físico para jogar 10 minutos durante um ano inteiro. Então, mas esses 10 minutos mais importantes, né, que um jogador tem. Mas essa questão aí do kicker não faz nada, eu vi uma entrevista que você deu no Danilo Gentili, que você falou que quando estava ainda, acho que estava no high school, você tinha a oportunidade de seguir para o futebol ou para o futebol americano. E aí estava olhando as faculdades que tinha, não sei o quê, você foi para a faculdade de futebol, esse aqui é o treino assim, a gente treina, sei lá, 5 horas, não sei o quê, né? E esse aqui é o do futebol americano, você só chuta a bola. Como é que foi isso? Foi, na high school ainda eu queria muito jogar futebol ainda. Aí eu tentei até o meu último ano ganhar uma bolsa para uma faculdade de futebol. Aí eu estava tendo interesse de futebol americano. Aí teve uma faculdade que queria me oferecer uma bolsa para um dos esportes, só que eles são praticados na mesma temporada do ano, então eu não poderia jogar os dois, então eu teria que escolher um. Aí eu fui assisti um jogo de futebol, conversei com os técnicos, jogadores depois, eles falaram, a gente treina, a gente corre 7 milhas por dia. Eles falaram até com um desânimo, assim, o cara está cansado até de pensar. Aí eu aí eu assisti um jogo de futebol americano, aí eu fiquei, a gente chuta 10 minutos lá e para. E aí vai. Acho que tinha isso daí, né? Gostei. Aí eu acabei não aceitei uma bolsa dessa universidade, que depois veio a Tulane, que me ofereceu uma bolsa 100%, era uma escola bem mais prestigiada, então eu acabei indo para lá, mas aquela visita lá naquela escola ajudou, né? A sinceridade dos caras. E eu queria falar um pouco sobre esse seu tempo aí na universidade, assim, mas não só sobre o futebol americano, mas sobre os bastidores, assim. Aquela parada de filme rola mesmo? American Pie, assim, os caras vindo com a camisa do time. Festas, aquele negócio de time, tudo isso rola mesmo ou é papo? Cara, eu assim, Até gaguejou. Não. O cara engasga, porque tem coisa, entendeu? Não, o que eu vivi lá na high school, assim, quando eu cheguei, eu era intercambista, né? Praticamente a única pessoa que eu conhecia era meu irmão americano. Aí, nas primeiras semanas, meus amigos foram os outros intercambistas, uma galera do futebol. Aí no almoço, né, que nem aqueles almoços que você assiste, tem as mesinhas, né? Então, tem a mesa dos jogadores lá, a mesa das cheerleaders, é bem dividido mesmo, assim. Aí eu estava sentado com os intercambistas esquisitos aí, né? Aí eu comecei a me turmar mais, aí sentei com a galera mais legal. Aí quando eu começou a virar popular, né? Começou a virar popular. Quando eu entrei no time de futebol americano, eu ganhei, cara, o brasileiro, bora sentar aí com a gente. É verdade isso. Existe mesmo, mas lógico que nos filmes, seriados tem uma dramatizada, mas é popular. O futebol americano é bem popular. Pergunta importante.
E as festas? As festas não são assim, não. Não? É mais tranquilo, mais de boa. Os pais não são tão legais. Beleza. Na faculdade é outra história, mas na faculdade é loucura mesmo. Mas, festa... No seu tempo também lá na universidade, você ganhou um prêmio, né? Acho que foi o prêmio de melhor jogador, melhor kicker de né? todas as universidades dos Estados Unidos. No terceiro ano, não foi? Terceiro ano. Foi um ano incrível, assim. Eu meio que... eu tinha... O meu segundo ano foi... Eu machuquei a virilha e tive um ano ruim. Aí, meio que do nada, assim, começou a clicar, assim. Um chute atrás do outro, tudo perfeitinho, acertando tudo. Acertei tudo, 21 de 21. Aí que nunca tinha feito acima de 20 chutes tentados, acertar tudo. Então, ficou uma das melhores temporadas da história da NCAA, né, que é a liga universitária. Eu acabei ganhando o prêmio, que foi incrível, assim, o que me colocou mesmo no mapa das universidades, da NFL. E tem, pergunta também da nossa galera do time, na verdade, tem alguma barreira assim para jogadores, para atletas que não são americanos, mas que estão lá para jogar, assim, tem algum tipo de Como é que é a aceitação da galera de fora? Eu recebo essa pergunta bastante. Desde que eu estava na faculdade, me perguntam de algum preconceito ou dificuldade por ser brasileiro. E não, assim, nunca tive, sempre me acolheram bem, em termos de ser aceito na faculdade. Não. Assim, a única diferença é que você faz uma prova uma prova para quem não... O inglês não é a primeira língua, então é uma prova mais fácil para entrar na universidade. Então, acho que, para ser estrangeiro, acaba sendo até mais fácil entrar numa universidade lá e as universidades sempre procuram ter, na verdade, minorias assim, né, de estrangeiros para melhorar a cultura. Então, eu sempre eu acho que é uma experiência incrível. Um projeto meu é criar essa ponte de atletas que pensam que talvez investir no esporte tem que largar os estudos. Assim, a gente vê bastante no futebol, acho isso. Galera, para virar profissional, exemplo, Vinícius Júnior do Flamengo. O cara acabou de virar 17 anos aí e acabou o estudo dele, né? Então, eu quero que se o futebol americano tivesse dado certo para mim, eu estaria muito feliz de ter tido a oportunidade de ter estudado numa high school lá, de ganhar uma bolsa e ter uma educação paga nos Estados Unidos, na universidade. Eu esperei, ainda mais ganhando aquele prêmio no meu terceiro ano, eu tinha a oportunidade de entrar na NFL. E entraria como o melhor kicker do ano. Mas eu escolhi voltar no meu quarto ano para terminar meus estudos, ganhar meu diploma, porque eu sabia que o futebol americano é 1% dos atletas de faculdade chegam à NFL. Então, ter essa esse plano B pelos estudos, eu acho que é muito importante. É um investimento. Eu acho que essa é a grande diferença, né, entre os atletas, as pessoas aqui no Brasil, o pensamento aqui no Brasil, né, que é o que você falou. Tem cara que conseguiu vaga no sub-20 do Corinthians e larga tudo, larga não sei o quê, aí não dá certo, o cara já está na rua. Está na rua, exatamente. Então, isso é triste, mas eu estou criando um projeto aí legal com a empresa dos Estados Unidos e, se Deus quiser, a gente pode anunciar aí em breve para começar. Legal. A galera do Facebook está mandando muita pergunta a respeito da sua participação de Brasil. Então, vamos lá. O Kleber Caldas e o Matheus Sena perguntaram a respeito de quando teremos um jogo da NFL aqui no Brasil e também a respeito de se você vê que tem alguns brasileiros já prontos para ir para a NFL, se você acompanha aqui a Liga Brasileira e como é que você acha que funciona esse intermeio, já que, a principal forma de entrar na NFL é pelo draft e aqui, estando direto no Brasil, você não tem essa oportunidade. Acho que a primeira pergunta é o dono do Chiefs, o Clark Hunt, ele é o representante entre os donos de todos os times internacional. Então, ele que procura assim, onde que a gente pode expandir a liga, expandir o Chiefs. E todo ano ele
me conta bastante isso, porque ele acompanha a minha presença no Brasil e a presença que o Brasil também na franquia do Chiefs. E ele me conta assim que todo ano a gente tenta trazer um jogo para cá, mas assim, é uma decisão entre os donos. Eles querem continuar investindo em Londres por enquanto, na China. Acho que vai ter um jogo em breve na China e no México. Mas eles sempre falam do Brasil e querem trazer, assim, acho que a maior dificuldade hoje em dia é a questão do visto e qual jogo eles vão trazer. Por exemplo, o que mais falado é o Pro Bowl, só que os jogadores do Pro Bowl não sabem que vão só 2 semanas antes do jogo. Então, conseguir um visto para todos esses, nesse tempo curto, todos os jogadores, é uma dificuldade. E talvez um jogo de pré-temporada funcione. Então, eles estão tentando achar aí me contou. Legal. Então, é legal que eles percebem a presença do Brasil, né? E eles querem, o interesse existe, né? Então, é só uma questão de tempo, eu acho, da gente mostrar que realmente é um esporte que o brasileiro aprendeu a amar. A outra pergunta eu estava treinando na Flórida até a semana passada e eu treinei com o Rafael Gaglianoni, que é um kicker da Universidade de Wisconsin, e ele tem muito potencial para entrar. Acho que ele tem mais 2 anos ainda na faculdade, então a gente vai estar acompanhando ele para tentar entrar. Vai ser maravilhoso ter outro brasileiro. E meu plano, assim, eu quero continuar fazendo esses camps para descobrir talento, né? Então, no sábado a gente vai ter um camp só de special teams, então a galera vai aprender a chutar, ver quem chuta bem, né? Mas eu já conheço bastante o kicker do Santos, o Amil. Ele foi nomeado um dos melhores kickers do Campeonato Paulista, tal. Então, eu já vi ele chutar, então ele tem sim um talento de jogar em faculdade, assim, do que eu já vi em faculdade. Então, o talento existe, é só descobrir e continuar investindo em desenvolvendo o esporte aqui, clínicas, camps. Então, eu acho que o caminho tá bem andado até agora. E assim, a gente vê que todos os esportes que começam a se desenvolver com uma explosão, como o futebol americano aqui no Brasil, tem grande participação de algum atleta brasileiro. Então, no surf foi o Medina, no UFC, na época que começou a explodir, foi o José Aldo e o Anderson Silva. Você está sendo o Medina do futebol americano e já é um embaixador do esporte no Brasil. Como é que você sente a sua importância para o futebol americano aqui? E se você já foi procurado também por empresas e até pelo próprio Ministério do Esporte brasileiro para desenvolver esse esporte? Para mim é uma honra. Eu sempre sonhava assim, em talvez jogar pela seleção brasileira. Acho que muita gente que cresce jogando futebol, admirando os ídolos, nossa época, que sonha em chegar lá um dia. E eu sinto que eu faço isso, mas hoje em dia no futebol americano. E muita gente espera que eu possa ajudar esse desenvolvimento aqui no Brasil. E eu quero muito, assim. Eu só odeio assim, que demora tanto e que é tão difícil trazer um jogo para cá. Pô. A gente mostra tanto que Maracanã, Mineirão, assim, que já vem recebendo jogos de futebol americano e que a popularidade, assim, o Brasil já é o 3º maior mercado do futebol americano no mundo. Então, tá tão perto, mas tipo, ainda é difícil de trazer, de ganhar patrocínio de empresas, investindo. Eu já fui convidado a fazer palestras sobre a minha experiência para empresas, mostrar assim da minha experiência, o tanto que o futebol americano, assim, a cultura também praticando o esporte nos Estados Unidos me ajudou e que assim, como pode ajudar também pessoas aqui tendo esse tipo de estrutura. Então, eu espero que no futuro tenha essa oportunidade como tem lá fora. E eu acho que cada ano que eu acompanho, o esporte vem sendo praticado de uma forma mais organizada, assim, que chega a parecer até totalmente profissionalizada. Então, o objetivo assim é passinhos, mas acho que tá caminhando assim no lugar certo. Realmente o Brasil ele tem esse lance. Acho que foi ano passado, no começo desse ano, teve a NBA também lá no Rio de Janeiro. Então, assim, acho que o Brasil está no cenário internacional para o esporte. Tomara que um dia a NFL também chegue.
Aí eu queria saber se alguém aqui tem uma pergunta, queira fazer uma pergunta para o Cairo, senão a gente vai continuar aqui. Alguém? Vou levar aqui. Boa noite. Cairo, uma pergunta assim mais técnica até. Tem uma discussão no futebol americano, né, muito grande sobre o timeout. Quando você vai chutar, que você chuta, tem um timeout, e você chuta de novo. Dizem que congela o kicker. Qual que é a sua opinião sobre isso? Funciona, não funciona? Eu acho que, para mim, na minha experiência que já fizeram para mim e que eu já vi, eu acho que acaba ajudando o kicker mais do que prejudicando. A gente teve um lance muito doido esse ano, que foi o jogo mais frio dessa temporada, foi menos 20 graus Celsius, e o kicker do Tennessee Titans teve um chute para ganhar o jogo de 53 jardas. Bem antes do chute dele, nosso técnico pediu o tempo, mas eles conseguiram ainda fazer o snap e o chute. Ele acabou errando, foi bem no meio, mas foi curto. Só que não contou porque a gente fez o tempo antes da bola ser lançada. Aí ele repetiu de novo e acertou. Aí a gente perdeu o jogo. Mas assim, a gente conversa bastante sobre isso. E nossos técnicos sempre falam, se você tem um timeout sobrando, ainda mais num jogo congelante, que nem aquele, você quer congelar o kicker. Então, foi inteligente deles pedir o tempo, sim, fazer ele ficar no friozão lá mais tempo, só que ele pediu o tempo muito próximo do chute. Normalmente é melhor pedir o tempo antes de todo mundo ficar alinhado, porque não tem chance dele jogarem a bola e tentar um chute. E aconteceu comigo nesse último ano também, contra o Pittsburgh Steelers, estava chovendo demais, o técnico deles muito... mais experiente, ele fez, estava chovendo muito, então a gente foi no campo, eu estava para chutar a bola, ele pediu tempo, aí a chuva caindo na bola, aí o nosso snapper foi lançar, escorregou da mão dele, foi rolando para trás, nosso rolo pegou de qualquer jeito, eu já estava em cima da bola, assim, e a bola não vinha, aí no que o holder colocou, só dei um passe, chutei, e o chute de 49 jardas, acabou pegando na trave, então, errei o chute, então... E ainda assim você conseguiu chutar, né? Porque assim, eu estava esperando, então, eu chutei uma jarda para frente... E eu caí de bunda, porque eu estava tão em cima assim, aí eu usei tanta força para chutar que eu caí de costas no chão, mas foi isso, ele sabia que está chovendo, a bola vai molhar, vai ser mais difícil de fazer a operação, então vamos pedir o tempo. Acabou prejudicando, mas eu não consegui chutar a bola. Né? Isso que ele chutou daqui, hein, galera? É só falar. Não teve nem corrigir. Tem uma pergunta ali. Cara, boa noite. Eu queria saber como é que é a preparação sua fora da temporada, e você comentou que você começou no high school e tal, e não conhecia muito esporte. Queria saber se você tem dica também de treino para quem está começando no esporte. Qual foi a primeira pergunta? Como é que é o seu treino fora da temporada? Fora da temporada. Quando a temporada termina, já é um desgaste tão grande que eu fico aí um mês e meio sem treinar, só descansando o corpo, joelho, perna, tudo está doendo. Aí, quando eu volto a treinar, eu começo bem leve, assim, musculação leve, correndo um pouco, porque a gente só volta para o time no meio de abril. Então, ali de janeiro ou fevereiro até abril, a gente está em 2, 3 meses de férias. Então, eu tento ficar um pouco, recuperar o corpo e depois começar de leve, porque quando a gente começa pesado mesmo é com o time. Então, eu espero até abril para treinar. E meu treino, assim, eu gosto muito de manter uma forma física, assim, de cardio, para eu ter mais energia para chutar. Eu acho que, para mim, o melhor treino é chutando. Criando aquela memória muscular, assim, de repetição de chute. Obviamente, eu gosto de malhar, mas de uma forma mais inteligente, assim, de não botar peso nas costas para afetar a coluna, peso mais leve, mais rápido, repetição, assim, explosivo. Então, é completamente diferente do que os outros jogadores do time fazem. Para eles é mais força, ganhar mais massa. Para mim, eu acho que
um treinamento mais rápido, como se fosse um treino de futebol. Muitos jogadores de futebol acho que tem uma pancada bem mais forte, um chute mais forte que kickers da NFL, pelo sempre tendo aquela agilidade, porque o chute é mais a velocidade da perna, não tão força da perna. Então, eu tento replicar esses treinos que eu acho que dá certo. Então, eu não me preocupo de ser o kicker mais forte da NFL. Eu quero ser... Se estiver acertando, tá bom, né? Inclusive, alguns anos atrás, no Madden, no joguinho, né? Eu era o kicker mais rápido dos kickers. Então, Como é que é jogar com você no Madden? Assim? Deve ser uma parada muito estranha, né? Então, no começo, no primeiro ano, como era calor, eles fazem um calor assim horrível, né? Eu não conseguia fazer chute nem de 45 jardas. Aí eu fui lá, vou jogar comigo não, velho. O cara não consegue ser cara horrível. Aí eu fui lá e joguei com o Justin Tucker, os outros kickers lá. Mas agora eu tô ganhando uma moralzinha, o chute dá pelo menos salvar o time ali. Mas é muito legal. Você passei a vida inteira jogando Win Eleven, FIFA, criando seu jogadorzinho. Agora não precisa, né? Inclusive, a gente tira foto, né, pra EA Sports, né, do rosto inteiro. Então, quando você dá zoom assim, cara, é meu rosto. É incrível. Sou eu! Pô, exageraram no nariz mesmo, hein? É assim que é. Cara. Obrigado. Não, legal. Tem mais uma pergunta lá no fundo. Boa noite, Caio. Boa noite. Eu queria saber, vocês estavam falando sobre a questão da mentalidade, né, para chutar. Eu queria saber o que passa na cabeça do kicker durante esses 40 segundos de entrar no campo e fazer o chute. E também a questão do Rafael, que ele se machucou ano passado. A gente sabe que quando o running back, um quarterback, ele se machuca, no ano seguinte, quando ele vai para o draft, ou nos subsequentes, acaba levantando aquelas questões sobre durabilidade. Eu queria saber a sua opinião, já teve essa experiência. Se para kicker tem isso também, se isso pode afetar de alguma forma, se ele vai entrar na NFL ou não. A mentalidade, eu tento apagar meus pensamentos. Assim, é meio que difícil de explicar, mas e eu acho que o jeito mais prático que eu consigo fazer isso é criando uma rotina. Então, eu começo assim, do momento que o técnico fala field goal, que eu estou entrando no campo para dar o chute, minha rotina é assim, eu entro em campo com o pé direito, porque aí, tipo, eu estou pensando na minha rotina, estou pensando na pressão do chute, então primeiro com o pé direito, aí eu dou uma corridinha para o lugar do chute, eu amasso a grama assim para ter um bom apoio, aí eu converso com o nosso holder sobre o vento, tá? O vento está indo para lá, vamos ajeitar a posição da bola para compensar o vento, assim, a gente conversando ali, tem uma conversa, ou não está ventando nada, acho que não vai mudar a bola, vira no meio e vai. Então tá bom. Aí eu eu visualizo assim, eu chutando a bola indo na direção que eu quero, entrando. E nisso, assim, eu não estou pensando nada assim das 70 mil pessoas que estão gritando, tentando fazer eu errar, os jogadores que estão ali tentando tirar minha atenção, o relógio. O relógio a gente presta atenção, sim. Isso é importante, é bom. Porque no começo, eu sentia assim, que eu entrava em campo, chutava, se eu acertava, eu errava, eu esquecia o que aconteceu. Tipo, eu não lembro de eu chutando, não lembro da bola. Assim, eu sabia que a bola entrou, mas assim, o momento parecia que Transe, né? Fica meio... era tão rápido, porque a gente tem um relógio de 25 segundos para fazer a jogada. Então, eu aprendi assim que eu tento usar minha rotina até o final. Então, o nosso holder, ele sabe disso, então ele fica olhando no relógio e me fala 10 segundos. E eu tô tranquilo, eu tô fazendo minha rotina, aí ele, 8 segundos. Aí eu, tranquilo. Aí, se você prestar atenção nos jogos, sempre tem um reloginho ali no placar que fica 3. E o pessoal, os técnicos até falam assim, cara, você demorou para chutar. Eu falei, não, tô tranquilo. Fazendo a minha... Então, fazendo a minha aqui. Vem, mano, Deixa eu amassar aqui minha... Eu gosto de usar o relógio todo porque eu quero estar confortável. Então, nessa rotina toda, eu repito em todos os treinos, todos os chutes nos treinos. É meio chato e
bem técnica, assim, mas me faz esquecer o momento durante o jogo. Sobre o Rafael, né? Ele machucou, acho que as costas, né? E com certeza assim, os times procuram saber assim, a sua saúde antes de draftarem, de assinarem. Então, mas acho que ele ainda tem 2 anos ainda de faculdade, então ele está se recuperando, está chutando muito bem. Estive com ele semana passada e ele tem muita chance, sim. E acho que os times não vão olhar essa contusão. Assim, obviamente depende do como que ele está chutando assim, no jogo, assim, sabe, se a força está a mesma depois da contusão, a precisão. Então, eu acho que não vai ser tão pesado para ele. Agora, sobre chutar, pergunta boba aqui. Que a galera chuta tudo, os kickers chutam iguais, assim, a rotina é mesmo. Aquela pisadinha assim, não sei o quê. Por que você não dá uma inovada e coloca uma gingada, faz tipo batedor de falta, aquela bate de letra, dá aquela paradinha tipo Neymar, faz uma. Não rola, né? Acho que isso daí fica ruim. Fazer um. Você faz um. Ok. Tá valendo. Então, cara, ano passado, o Raiders e os Chiefs, até o final da temporada, ficaram brigando lá no topo da Oeste. Você acha que esse ano vai ser bem parecido? Porque o Raiders, o Carr tá de volta, ele deve estar bem bravo pelo que aconteceu com ele. Eles contrataram o Lynch, eles estão se reforçando. O Chiefs continua praticamente o mesmo elenco, tá muito bem. O Broncos está naquela definição de quarterback, então acho que eles não vão conseguir ser tão bem. O Chargers mudando de cidade pode ter uma diferença. Você acha que eles vão, Raiders e Chiefs, vão brigar de novo pelo topo da Oeste? Eu acho que sim. Eu acho que o Raiders é o time a mais ser respeitado entre esses três, mas o Broncos sempre tem um elenco bem completo, assim, obviamente tem a indecisão do quarterback, mas a defesa deles dá muito trabalho, os running backs dele, os receivers, então eles têm muita força que eles podem ganhar de você de qualquer jeito. Então a gente tenta respeitar todos, mas com certeza assim, a gente fala mais sobre o Raiders, a gente prepara mais. A gente tem umas semanas a gente treinou de abril até junho e o Raiders foi o time que a gente mais focou e diz a potência deles, né? Não que a gente não ache que os outros times vão ser menos difíceis, mas eu acho que o Raiders está um time bem completo aí que vai brigar junto com a gente, eu acho, com os Steelers e o Patriots para ganhar a AFC esse ano. E aproveitando que fizeram uma pergunta ali, você falou de torcida e tal, qual que é a torcida mais chata de jogar contra na NFL? O Raiders. Cara, eu odeio jogar lá. Eu sempre tenho um jogo ruim lá. Sempre chove, cara. No Califórnia, né? No paraíso, e chove no dia que a gente joga lá. Mas a torcida não sei se vocês acompanham, mas se vestem de macaco, de gladiador. Assim, os caras acho que odeiam a vida lá e vão lá para aterrorizar. Tem um lado do campo que é bem atrás de um dos gols, que chama o Black Hole, que é a torcida deles lá. Eu não aqueço naquele lado, cara. Dá medo, assim, sério. Eu só vou pro outro lado aquecer mas ele do tempo todo lá também a maioria dos estádios são bem pertinhos do banco, então os caras pegam o nome de irmã. Xingou a mãe ali. Biografia ali e sai xingando todo mundo. É triste, né? Acho que eu vou começar a usar um fone de ouvido quando for pra lá. Na hora de chutar, você já mira naquele cara ali atrás do gol. Cara, ainda bem que desde que a gente perdeu deles uma vez, mas a maioria acho que 7 de 8 vezes que a gente jogou contra eles, a gente ganhou. Freguesia, né? Perguntinha aqui, acho que é a última. Eu tenho uma pergunta de um colega que não pôde vir. Ele disse o seguinte: você já enfrentou grandes retornadores, né? Antônio Brown. E o que ele perguntou foi o seguinte: como você se prepara? Qual é o retornador que mais te tira o sono e qual é a sua estratégia para fazer com que eles percam o sono com você também? E só mais uma: eu vi em uma entrevista também que você
costuma pedir para que coloquem canais de futebol, né, nos treinos, nos jogos. Os americanos, eles têm essa curiosidade com o Brasil, têm curiosidade com o futebol? E você torce para algum time? Eu tento não pensar muito nos retornadores, porque eu tento focar mais assim, no chute e para touchback, né, que aí eles não retornam. Então, se eu focar no meu trabalho e fizer o meu trabalho bem, eu não preciso encarar eles e os outros caras também, né? Então, nosso time tentando derrubar ele, mas a única coisa que eu presto atenção é no tamanho deles. Tipo, tem cara que nem o Travis Benjamin, que está no Chargers agora, que a gente joga contra eles 2 vezes. Ele é do meu tamanho, acho que eu até sou um pouco maior que ele, só que é muito mais rápido, obviamente, mas ele é um cara que talvez eu trombaria pelo tamanho, mas tem o... Cara... Lynch. Que é uma lista? O Percy Harvin. O Percy Harvin, eu sabia que se o cara vir, eu vou tentar só dar um carrinho nele. Ou dar um carrinho. Pra quem não sabe, ele deu um carrinho no jogo aí. Tem isso. Se é um cara que eu acho que eu consigo trombar, não acho que eu ganharei a trombada, mas pelo menos não vou machucar muito, eu tento derrubar ele. Mas se é um cara maior, eu tento usar minha técnica de sair do lado e empurrar ele, assim, para não encarar de frente a frente. Que isso, quando você tenta fazer isso, você é bem melhor que o cara, você vai acabar perdendo, com certeza. Então, eu tento... A maioria dos meus tackles no kickoff é isso. Pra cá aquela famosa fugida, né? Tá, calma. E tem a segunda pergunta, que é do time. Né? Você, numa entrevista, até mostrou um vídeo que você pediu para colocassem lá o PFC na TV do vestiário, né? E se os americanos têm essa curiosidade com o Brasil, se eles perguntam sobre a nossa cultura, futebol, e se você torce para algum time? Inclusive, meu primeiro ano foi durante a Copa do Mundo, né, em 2014. Então, no almoço, depois do treino, eu sempre ia para a cozinha, para a cafeteria lá, que é o único lugar que tem televisão no nosso CT. E às vezes eu estava sozinho lá assistindo jogos, no almoço, quando está todo mundo, eu pedia para colocar nos jogos da Copa do Mundo. E o pessoal também, eles queriam, assim, normalmente é meio que uma decisão conjunta, assim, de o que a gente vai assistir, porque tem um telão lá, mas todo mundo vai ter que assistir aquilo lá. Mas eu falava dos jogadores, do jogo, e eles gostavam, assim, de saber que eu sabia mais que eles de futebol. Assim, eles falavam, por que esse cara está se jogando aí? Porque eles estão ganhando, eles querem queimar o tempo, então tem aquela catimba. Não gosto. Eles não entendem a cultura. Baixa a cabeça e vai. Você pediu para trocarem de canal no 3º ou no 4º gol da Alemanha? Assim? Então, isso aconteceu, eu estava já de férias, eu estava na Flórida e... Não quero nem falar isso. O lado bom de não gostarem de futebol. Mas eu torço pro Flamengo. Não faz sentido, que eu nasci em São Paulo, né? Eu vi você na Arena Corinthians, né? Pois é, a gente fez uma história engraçada até. A gente fez uma ação lá na Arena Corinthians, né, que eles queriam que eu fosse conhecer esses jogadores. Troquei camisa com o Cássio, eu bati bola com eles lá antes do jogo. E eles iam mostrar um vídeo meu no intervalo e eu jogar um bando de bolinha de futebol americano pra galera, né? Aí eu fui lá e eu tava usando um casaco verde do Chiefs, né? Nossa. Quando eu saí do carro, vou ter que tirar esse casaco. Mas por quê? Porque é a cor do Palmeiras, né? Que não pode usar. Eu falei, mas é do Chiefs. Ninguém sabe disso não. Verde... pode ser verde do Brasil, mas... Que tiver, mas... Aí tá, eu usei minha jersey, né? Que é a branca e vermelha do Chiefs. Aí eu saí no campo lá, né, no intervalo, o pessoal mostrou o videozinho, aí tirando foto, tchauzinho, né? Aí eu dei uma volta olímpica no estádio, só andando e jogando as coisas. Aí eu passava, né, tipo, andando nessa direção, aí tinha uns caras, manda aí, mandava, valeu, cara. Aí eu passava, né, eles liam o nome, Santos. Tira esse Santos da camisa, bora! Aqui é Corinthians, não é Santos, não! Caraca, que pesado.
Imagina se tivesse de verde, cara. lá, então. É, meu nome, pô. Não é Santos. Pô, aí não volto mais lá, não. Pelo menos não com a camisa. Os caras são pessoas. Mas foi legal conhecer um estádio de Copa do Mundo e tal, mas não sou corintiano, não. E só para finalizar, antes da gente fechar ali, a gente falou do passado, do seu presente, e qual que vai ser a expectativa aí para essa temporada agora? Como é que tá lá? Como é que tá o clima? Só para acrescentar também que o Cairo, na última temporada, teve a melhor temporada da carreira, né? Foram 88% de acertos nos field goals, tipo, uma marca sensacional para um kicker. Então... Foi um dos meus objetivos, né? Eu tinha 3 anos de contrato, então eu queria fazer esses 3 anos melhores anos e me colocar entre o time perceber assim, pô, esse é um cara que a gente tem que continuar. Então, depois desse ano, eu me tornei o kicker com a melhor porcentagem de acerto da história do Chiefs. Então, eu renovei o contrato por 1 ano só, porque eu ainda era restrito, tem toda a regra lá. Eu só assinei de 3 anos ao invés de 4. 4 é o padrão. Então, eu era restrito ao time, eles renovaram só de 1 ano. Então, o foco é ter mais uma ótima temporada. Eu quero continuar no time. Desde que os técnicos, mesmo técnicos estejam lá, não saiam. Então, esse ano é um ano bem delicado, porque a gente acabou de renovar com o Andy Reid, que é bom, eu adoro ele. Mas se o nosso técnico de Special Teams continuarem, o nosso holder, Dustin Coker, Snapper, que a gente são sincronizados, é uma união, né? Aí sim eu quero ficar, e esse é o foco, ter mais um ano aí. Cada ano que eu estou no time, a gente chega mais próximo também mais longe nos playoffs, né? Ganhando a divisão no último ano, chegando no jogo divisional, né, dos playoffs. Então, o foco o primeiro jogo é contra o Patriots, primeiro jogo da temporada. Tranquilo, assim. Lá na casa deles. Só uma dica, quando tiver 23, cara, não maneira não, solta a mão não. Se estiver perdendo de muito, não solta a mão não, porque os caras têm uma mania de virar jogo aí. Pois é, cara. Vai ser um jogo, assim, já de playoffs pra gente, porque com certeza no final da temporada a gente vai olhar assim, se a gente ganhou aquele jogo e tá ali a gente com o Patriots, com os Steelers ou Raiders, para entrar nos playoffs ou ganhar uma divisão, essa vitória contra o Patriots vai valer muito. Então, já primeiro, dia 7 de setembro também, né, que é Independência do Brasil. O único jogo da noite, acho que vai ser feriado na sexta-feira também. Então, bora assistir esse jogo, bora torcer pro... Não gásinho. Menos ele, né? Menos ele. Camisa do Patriots, mas vai ser animal essa temporada. Bom. Então eu queria chamar o nosso presidente do time Mohawks, Lucas Shaw. Aí. Já foi nosso Tyrande, mas aí parou. Aqui, ó. Dá um presentinho aí do Mohawks pro cara. Camisa aí do time. Nosso moletom aí. Pô, ainda mais tá frio aqui, né? Vou usar isso aqui amanhã. Aê! Não, Valeu. Vlad vai querer dar uma palavrinha. Para continuar com o espírito mackenzista mesmo lá, né? Sempre tem que continuar. Tem que usar. Vai, faz aí, né? Enquanto o Vlad tá correndo pra cá, vamos fugir dele. Boa noite. Acho que tá desligado. Dá o outro, dá o confio aí. Eu ia perguntar se é verdade aquela história que teve alguma vez que ele te deu um ultimato, falou pra você, se você não acertar o próximo, a gente vai ter que te cortar. Como foi pra você isso? Foi. Eu assinei com o time em maio de 2014, logo depois que eu me formei da faculdade, e entrei numa competição com o Ryan Sucker, que era o kicker veterano deles, até
os últimos jogos da pré-temporada, e eu lembro que era o sábado, era o dia dos cortes, do último corte do elenco. Então, de 90 caiu para 75, e nesse dia de 75 jogadores caía para 53. E o time só fica com um kicker, né? Então a gente sabia. Então, eu recebi a ligação esse dia que eu ia ser o kicker do Chiefs, iriam cortar o suck-up. Então, nesse dia, até próximo jogo, eu já ia ser o cara no primeiro jogo de temporada regular da NFL. E nesse jogo, eu acertei um chute e errei outro. A gente acabou perdendo o jogo no final. E no segundo jogo, contra o Broncos, lá na casa deles, eu acertei um chute, 45 jardas, e errei um. A gente depois acabou perdendo o jogo. Aí, então, perdendo o jogo piorou a situação, né? Então, não necessariamente a gente perdeu por causa do meu chute, mas deixou de fazer ponto. Aí o Andy Reid na frente de todo mundo, pronto todo mundo. Aí depois ele falou pra mim, cara, essa é a realidade da NFL. Você tem mais uma chance. Se você não produzir, tem que achar outro. Depois você passa 4 meses competindo todo dia para em 2 semanas você ouvir isso. A gente jogou contra o Miami Dolphins na casa deles. Não rolou nenhum field goal, só extra point, kickoff, bem. O jogo seguinte foi em casa contra o Patriots, Monday Night Football, e acabou detonando o Patriots de 41 a 17, negocinho, tive 2 field goals, kickoff bem, extra point. E foi, cada jogo eu sentia assim, muita pressão, porque eu sentia que cada jogo era uma oportunidade de mostrar que eu deveria ficar no time. E assim, se tivesse um erro, talvez a paciência já teria voltado. Aí, depois de uma semana, foi um jogo contra o San Diego Chargers, que no final já fazia 7 anos que a gente não ganhava na casa deles. No final, tive a oportunidade de dar chute da vitória de 48 jardas. Aí sim, que eu acho que concretizou você. Então, assim, demorou umas 8 semanas aí para sentir que eles me querem, né? Eu só estava esperando a hora de errar para me tirar de lá. Então, hoje em dia, depois desse ano, né, até hoje não trouxeram nenhum cara para competir comigo. Acho que aprendi muito com essa experiência de não deixar um dia escapar, assim, atacar todo dia como se fosse a última oportunidade. Eu quero mostrar, assim, eu quero falar que eu não preciso de ninguém aqui, nem para muitos times contratam outros kickers na pós-temporada para o kicker titular descansar a perna, para durar o jogo inteiro, e eu falo para eles, não quero ninguém aqui, eu quero ter todas as oportunidades. Então eles gostam disso, dessa cultura de trabalho que eu tenho, de sempre querer melhorar e mostrar que eu quero sempre agradar eles. Então eu acho que eles gostam muito dessa atitude. Começou a temporada dessa forma e terminou sendo o maior pontuador e tendo foi o jogo que fez 7 de gols. Foi na próxima. Mas na primeira temporada eu quebrei o recorde de maior pontuador calor do Chiefs. Depois da segunda temporada, aquele recorde de maior número de field goals no jogo. Segundo maior da NFL, né? Cara, depois agora você já está um veterano na liga, já indo para a 4ª temporada. Eu queria saber se das 31 outras franquias que tem na liga, se existe alguma que você não jogaria e por quê. E também, tipo, tem o caso de rivais da sua divisão, como o Raiders e o San Diego, que agora o San Diego está virando Los Angeles Chargers, e o Oakland virando Las Vegas. O que você acha dessas coisas que é muito comum nas franquias americanas toda hora mudar de cidade? Eu acho que eu não jogaria hoje em dia pelo Raiders. O estádio ser horrível, ser um time que eu odeio, assim, mas quando eles mudarem para Las Vegas, eu jogo lá. Aí tá favorável. O clima lá é um pouquinho melhor. Mas acho que o
Buffalo Bills também, pela localização do time lá, é horrível. Joguei lá uma vez. É muita neve, muita chuva, né? É bem no norte lá de Nova York. Acho que é um dos piores lugares de chutar mesmo. Mas fora isso, eu acho que o que mais vale é a situação que você está entrando. Assim. Se um time quer te contratar para você ser o cara, não importa aonde, né? Você vai lá, mostrar o trabalho, focar só em atuar bem, mas se é uma situação assim, a gente vai te trazer aqui, mesmo que fosse um estádio que eu adoro, é o do Arizona Cardinals, que é um estádio coberto, no deserto, o ar é mais fino, a bola é mais longe, tem uma divisão mais fácil, então eu jogaria lá fácil, mas se é para competir com um cara, se é para jogar com um técnico novo, você vai perder 5 jogos, é chato, assim,